suas Bíblias em João 15. João 15, versículo 1 ao 5. Peço que os irmãos que estão com Bíblia olhem ao seu redor e vejam quem está sem Bíblia, para poder acompanhar. Verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tá, o que podemos tirar desta palavra? A videira que não dá bom fruto, o que Deus faz? E o que Deus faz quando a videira dá bons frutos? Ele poda. Mas o que significa essa poda de Deus? O que significa a poda de Deus? A poda de Deus pode ser um investimento. Vamos supor que a pessoa tem habilidade de fazer algo. Seu chefe ou seu patrão ou qualquer pessoa que veja esse potencial, a pessoa vai investir. E é assim que Deus faz com a gente. Se a gente dá bons frutos, ele continua investindo, ele continua podando. Mas se a gente não dá bons frutos, ele corta. Mas quais são os bons frutos que a gente pode dar no reino de Deus? Quais são os bons frutos? O amor, a fé, a mansidão, o domínio próprio também pode ser um bom fruto. Se a gente está dentro de um ministério, a gente está tratando o nosso irmão com ignorância, com inveja, a gente tem um potencial. Mas Deus não vai investir na gente. Por quê? Uma pessoa boa, uma pessoa que está dando bons frutos. A pessoa tem um potencial, mas ela não está reconhecendo esse potencial que ela tem e está achando que pode fazer tudo sozinha. Mas sem Deus nada a gente pode fazer. Aqui no versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Sem ler a palavra, a gente não é limpo. Por quê? Porque a palavra é Deus. Sem o conhecimento da palavra, não temos o conhecimento de Deus. Então, para produzir bons frutos, a gente deve estar conectado com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com o que Deus tem preparado para nós. Para assim a gente poder entender o que Ele tem para a gente, o que Ele tem e trabalhar na nossa vida. Peço que os irmãos coloquem de pé e vamos orar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Deus, pela oportunidade que temos de estar em tua presença. Obrigada, Deus, porque tu és santo, meu Pai, porque tu és poderoso, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor e de todo coração. Obrigada, Senhor, porque mais um momento podemos reconhecer e conhecer um pouquinho mais a tua palavra, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos poda cada dia mais, à medida que demonstramos o nosso amor e a nossa leitura à palavra, meu Pai. E continuamos, Senhor, buscando Ti, buscando conhecer mais de Ti, Senhor, para que o Senhor invista em nosso potencial, ó Pai. Que possamos dar bons frutos, ó Pai, frutos de amor aos nossos irmãos. Possamos dar frutos de fé, ó Pai, a Tua palavra, meu Deus. Possamos ser esperançosos, irmãos, que são bons em atitudes e em palavras também, meu Deus. Peço que o Senhor permaneça conosco neste momento. Obrigada por mais um dia podemos estar aqui louvando Ti, amando Ti, Senhor, e conhecendo um pouquinho mais de Ti, Senhor. Peço neste momento que o Senhor venha se fazer presente, ó Pai, que possamos sentir a Tua presença, que possamos saber que você faz presente neste momento, ó Pai. Quebrante o coração de cada um que está aqui, ó Pai, para que esteja, Senhor, disposto, Senhor, a prestar-nos a Ti, Senhor, mais um dia, ó Pai. Obrigada porque Tu és bom, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, ó Pai.
abrir a porta, Ele pode fechar a porta, Ele pode te dar o que você necessita nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que vai abrir a janela do céu aos momentos que nós precisamos. E assim nós pedimos. E assim nós trazemos o nosso dízimo na casa do Senhor. E derramamos, Senhor, no Teu altar o nosso fruto também. O fruto do nosso trabalho, o fruto das nossas mãos. Para que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando.
Tá. Quê? É bolsa. Não. O pastor me chama muitas crianças. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Convido que se acerquem, vou chamar aqui as crianças. A menina está conversando. Assim, né? Está todo mundo fazendo assim, ó. Querido Deus e Pai, graças ao Senhor te damos, ó Pai, porque o Senhor já falaste conosco, ó Deus, pelos louvores, ó Senhor, pelo sorriso, Senhor Deus, de cada irmão e cada irmã, pela linda alegria e esperança que cada criancinha dessa traz para os nossos corações, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, tudo, ó Senhor. Por isso nós só temos, ó Pai, nos render, Senhor Deus, aos teus pés agora. Render, Senhor, dizer como tu és grande e maravilhoso, Senhor. Continua a operar, Senhor Deus, na minha vida. Continua a operar na vida dos meus irmãos. Continua a operar na vida dos meus pequenininhos aqui, Senhor. E fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, com misericórdia aqui, pelo servo aqui que nos fala, Senhor. Mas também, Senhor Deus, lá na salinha, Senhor, na linguagem infantil, a palavrinha certa para que cada um, Deus, na sua idade, no seu tamanho, perceba, Senhor, o teu poder, o teu amor e a tua esperança, Senhor, que acrescentas a cada um de nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, graça e paz. Convido a todos a abrirem na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Amém? Misericórdia, podemos? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, fica após Gálatas, fica antes de Filipenses, se eu não me engano. Está lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas também Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois nós somos obra de arte de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A obra-prima no altar, do ritual à entrega da sua vida. Desde o princípio, caminhando pela palavra de Deus, quem caminha com Deus consegue perceber facilmente que existe uma dinâmica. Deus sempre buscou com que a sua criação o adorasse, tivesse um contato especial com Ele, e esse contato nós chamamos de adoração, de culto, de serviço, de se prostrar, de estar diante de Deus, de caminhar com o Senhor, de saber que pertencemos ao seu aprisco, de que somos ovelhas dele. E é gostoso a gente saber que pertence a algo ou alguma coisa. É gostoso a gente saber que pertence a uma família. É bom. É gostoso a gente saber que temos o nosso amado, a nossa amada. É gostoso a gente saber que temos filhos e desses filhos também somos pertencentes por sermos pais. É gostoso a gente saber que temos uma pátria mãe. Melhor ainda é saber que pertencemos ao reino de Deus, e desse reino nos fizemos herdeiros pela vontade do próprio Deus Criador, pelo seu amor, pela sua graça, pois não é por nenhum mérito nosso, não é nenhum mérito humano, pura vontade de Deus, a partir do nosso grande ato, nosso salto, que é a fé. Essa fé que transforma, que modifica um ser humano de dentro para fora, essa fé que nos faz transportar montes, transpor montes, essa fé que fez com que Cristo ressuscitasse mortos, curasse e fizesse uma verdadeira renovação nesta terra, neste mundo. E o nosso Senhor Jesus veio mais uma vez frisar aquilo que nunca deixou de ser. Então, aqui tem um ponto que a gente precisa trabalhar na nossa mente, na nossa consciência. Nós precisamos entender para poder tirar o zinabre que dificulta o contato que nós temos com Deus, a alegria que nós temos de estar na presença de Deus, como dizia o rei Davi: Senhor, renova em mim a alegria dessa salvação, pois as dificuldades da vida, os problemas do cotidiano, os meus pecados vão fazendo com que essa transmissão de energia vão perdendo a sua dinâmica, e a força dessa transmissão de energia começa a diminuir. É o zinabre da vida. Acontece nos equipamentos eletrônicos, acontece também na nossa caminhada com Deus. Tem uma verdade bíblica que eu quero deixar frisada, já vou falar aqui no começo. E aí a gente precisa citar a frase célebre de Jesus Cristo, quando ele diz que nós devemos conhecer a verdade, pois é ela que é a nossa libertadora. E Cristo é essa verdade que nós temos que conhecer. Cristo é essa verdade que nós temos que admirar. Cristo é essa verdade que nós temos que seguir. E não ouvir as mentiras do inimigo quando dizem que nós somos qualquer coisa,
quando dizem que nós somos algo imerecido ou que nós não prestamos. Acontece muito isso por aí. Quero deixar claro, Jesus é a verdade. Ele diz que nos ama. Deus diz que nos ama e por isso mandou Cristo nessa terra para nos salvar. E por esse grande amor de Deus por nós, mesmo sendo pecadores, Ele nos salvou pela fé. Por quê? Porque nós somos obra-prima desse Deus Criador. Nós somos obra-prima desse Deus Criador. Quem está dizendo isso é a palavra. O apóstolo Paulo traduz isso para nós. Obras-primas, a coroa da criação. Essa é a verdade. O que falarem diferente disso é mais uma das inúmeras mentiras do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo não é Jesus Cristo, porque o reino dele não é nesse mundo. O reino de Jesus não é nesse mundo. E o mundo jaz no maligno. Quero deixar isso já bem frisado. Então, meus irmãos, nós sempre tivemos esse desejo ardente de servir ao Senhor e Ele nos orientou. Olha, para me servir é preciso se prostrar, é preciso se apresentar, é preciso vir com algo para oferecer. Nos primórdios, Deus orientou como que deveria ser esse processo de remissão dos pecados, se apresentando ao Senhor, trazendo uma oferta. Mas sempre ficou na nossa dúvida, agora que nós somos cristãos, nós temos que ofertar, nós temos que apresentar algo para o Senhor, mas de que forma? Qual é o método? Qual seria aquilo que precisa ser ofertado ao Senhor? O apóstolo Paulo nos traz aqui, dizendo que se a oferta precisava ser perfeita, o ser humano é a perfeição da obra de Deus. É essa obra-prima, é esse instrumento precioso. Por isso hoje nós não estamos aqui trazendo bois, ovelhas, carneiros. Por isso que está aqui é o seu coração, contrito no altar. Sem esse seu coração não haveria culto. Daí a importância de você estar aqui. Daí a importância de você estar adorando ao Senhor. Daí a importância que você tem, do compromisso que você tem de acordar todos os dias e se render ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, conduz os meus passos, me leva pelas veredas da justiça, me livra do caminho do mal, me faz, ó Senhor, ter um coração grato, me faz, ó Senhor, viver uma espiritualidade que te agrada. Mas continuando aqui os nossos passos, como era a oferta do Antigo Testamento? Só para a gente se perceber, olha, o rito como era. Eu vou pegar aqui já, bem no finalzinho, porque tem uma oferta ali impressionante. Eu quero até convidar você a abrir no livro de 1 Reis, vamos ler um versículo. 1 Reis, capítulo 8, verso 63. É para você ler e para você ver com seus próprios olhos e para você entalhar no seu coração a dimensão, a magnitude do que era ofertar ao Senhor, do que era celebrar ao Senhor. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 63, a dedicação do templo de Israel, que foi construído pelo filho Salomão. Porque o Senhor não deixou Davi construí-lo, dizendo que Davi ele deixou de ser digno
dessa construção, desse privilégio de construir o templo. Se eu não me engano, diz a palavra que Davi era um homem sanguinário. Se eu não me engano, posso estar errado. Então, sobrou esse privilégio, herdou esse privilégio o rei Salomão, e quando concluída a obra, ele promoveu um grande culto. E nesse grande culto, dizia assim, olha, ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22 mil bois. Gente, vocês já imaginaram isso? Vamos tentar racionalizar. Gente, imagina a gente fazendo um churrasco com 22 mil bois. Eu acho que se juntar todos nós aqui, sem almoçar 3 dias, a gente não consegue ingerir um boi. Todos nós aqui temos uma turma boa. 22 mil bois. Mas ainda tinha mais. 20 mil ovelhas. Gente, uma festa estrondosa. Por que a gente já pegou aqui no final? É para a gente ver o tamanho da magnitude, da importância que muitas vezes a gente precisava dar a uma determinada cerimônia, uma determinada celebração. Nesse caso, era apenas o templo de Israel. Esse templo de Israel hoje não existe mais, de fato. Mas ainda atrai milhares de pessoas para ir lá até hoje. E só tem lá um pedaço lá, se eu não me engano, é do muro, nem me lembro do que é. Mas milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro ainda vão lá hoje para contemplar. É a cidade santa, é o local onde Jesus pisou, é o local que faz a gente viver a história na prática. Olha a festa, olha a celebração, 22 mil bois, 20 mil ovelhas, uma enorme festa, um grande churrasco. Todo esse trabalho tinha um objetivo. Nada ali era sem o propósito. Se oferecia em sacrifício, aspergia-se o sangue para cobrir o pecado do povo. O boi morria, mas ele morria no nosso lugar. O sangue dele era para aplacar a ira de Deus pela minha desobediência, pelo meu pecado. Não era um negócio em vão, não era um negócio vazio. Embora o rito, embora a mecânica tornava a espiritualidade fraca. A mecânica não agradava ao Senhor. Porque é muito fácil, né? Eu erro e o boi paga por mim. Eu erro e o pombo paga por mim. Então eu erro 1000 vezes, coitado, já se foram 1000 pombos. Já se foram 1000 bois. Que transformação? Praticamente nenhuma, ou nenhuma. Não, a gente não pode generalizar. Muitos e muitos homens e mulheres levavam a sério, aprendiam com isso, porque também o pecado, ou melhor, a pena pelo pecado tem a sua dinâmica pedagógica. O objetivo da gente ir lá ofertar e muitas vezes tirar ali um bicho do seu rebanho não era simplesmente ter um prejuízo financeiro. Era você e eu aprender. Poxa, se eu não quiser perder o meu boizinho, eu preciso corrigir a minha vida. Eu preciso mudar de vida, eu preciso transformar, melhorar. Mas esse objetivo era para aplacar a ira de Deus, porque os nossos pecados nos afastam de Deus, e nesse tempo ainda não é diferente do tempo deles. A gente precisa ter essa percepção de que o nosso Deus é o mesmo lá de Adão.
foi o mesmo da época de Salomão. E será daqui ainda 100, 200 até o dia da volta dele. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que se chateia, se entristece com os meus erros. E certamente ele se entristece, se estressa comigo, muitas vezes, pelos meus pecados. E existia também uma preparação. Essa oferta precisava seguir estritas leis de pureza. Se o ritual não fosse seguido à risca, a oferta não era aceita. Por exemplo, eles precisavam ser imaculados. O animal não poderia ser cego, coxo, aleijado ou ter qualquer ferida ou doença. Porque oferecer um animal doente ou defeituoso certamente era uma afronta ao Senhor. Certamente era um desrespeito ao Senhor. Eu poderia chegar no meu rebanho ou na minha coleção de bichinhos e simplesmente escolher ali um perfeito, sem mancha, sem doença. Poderia escolher um perfeito e deixar ali o bonitão lá. Certo? Eu tenho aquele bonitão e tenho um ali normalzinho. Eu poderia também pegar ali esse normalzinho e levar lá. Ele estava perfeito, da maneira que Deus queria. Ele tinha que ser perfeito. Mas a gente esquece que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. E Deus sabe que você tem um bicho lá bonitão. Ele sabe que você tem aquele bom bonitão, aquele rechonchudo, aquele esperto, aquele que todo mundo quer comprar. E Deus quer ver a honestidade do seu coração, Deus quer ver a intenção do seu coração. Então não bastava ele ser perfeito, ele precisava ser o melhor que você tinha. Isso vai trazer também para nós a importância de compreender de que a nossa caminhada com Deus precisa estar sempre buscando o aperfeiçoamento. Precisamos estar sempre buscando crescimento intelectual e espiritual, a fim de que a gente aprenda a não pecar mais, ou pecar menos e cada vez menos, até o dia que a gente chegará à santidade, aos braços do Pai. Deus colocava ali alguns requisitos de perfeição, e o significado desse requisito era a devoção do ofertante. Exigia-se que o animal fosse fruto do trabalho do próprio indivíduo, representando uma entrega sincera de sua vida para o sustento da obra do Senhor. Por exemplo, eu não poderia ganhar esse bichinho e levar para ofertar. Com que cara eu iria me apresentar diante do Senhor, dizendo: Senhor, está aqui a minha oferta? Se você procurar na palavra, você vai ver o rei Davi. Eu acho que um dia ele fez um censo, mas Deus ficou chateado com o censo. Ele queria contar o povo, contar o tamanho do seu reino, e Deus ficou chateado. Mas aí Deus o livrou e ele resolveu oferecer, se eu não me engano, um altar para o Senhor. E ele saiu andando, era o rei Davi, famoso, guerreiro, matou um gigante, mais conhecido do que a moeda de R$1. E ele andando por ali, ele viu lá um local bacana, e ele apontou o dedo: eu quero aquele pedaço de terra ali. E apareceu lá o dono da terra feliz: Rei Davi, pode escolher qualquer pedaço aí, que é tudo seu. Aí ele: nananina, não. Me bota o preço, porque eu não vou oferecer nada ao meu Senhor que não tenha me custado nada. Ficou dois nada na minha fala, né? Eu não oferecerei ao Senhor, não ofertarei ao Senhor aquilo que não teve sacrifício.
que não tenha saído do meu bolso, que não tenha sido pelo suor do meu rosto. Porque Deus sabe ver todas as coisas. Então, o primeiro significado da perfeição é a devoção do ofertante. É a certeza do dever cumprido, é a certeza do que eu estou fazendo certo, não porque o mundo me vê, mas porque Deus me vê. Não precisa ninguém estar me vendo para eu fazer o que é certo. Basta Deus estar me vendo. Basta Deus estar me vendo. Não estou fazendo para ganhar aplausos, mas para que Deus veja a minha devoção. Esse custo pelo pecado, o sacrifício de um animal valioso e perfeito servia para ensinar a gravidade do pecado, porque a falha era nossa. E o alto preço necessário para a expiação e restauração da comunhão com Deus. Hoje o ser humano revela sua ascendência em Adão e Eva, pois somos desobedientes e mentimos não assumindo as nossas culpas. Hoje nós vivemos essa síndrome de Adão e Eva. Cuidado! Nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia, sabedoria e perdão. Nós precisamos entender que vale mais a alegria da verdade, por mais que doa, do que o amargo sabor da mentira, que corrói a minha alma, que tira o meu sono, que amargura a minha vida, que tira o brilho do meu sorriso. Nós precisamos assumir as nossas culpas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a assumirem as suas culpas. Nós precisamos fazer isso. É difícil, mas é transformador. Aí você volta de novo para a palavra de Jesus, quando ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viva a verdade, e a verdade transformará a sua vida. Segundo simbolismo, onde eu parei? O terceiro, na verdade, simbolismo do próprio Jesus. Para o cristianismo, esses animais perfeitos eram uma sombra ou uma prefiguração de Cristo Jesus. Por isso Cristo foi o varão perfeito. Por isso Cristo era o único que poderia ter feito aquela jornada de paixão pela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui alegres, felizes, contentes, sabendo que somos de Deus. Por isso ele era o Cordeiro de Deus, o único capaz de aspergir o seu sangue para o resgate de todos nós. Então existe um contraste entre o ritual antigo e a expectativa de Deus. No ritual antigo, magnitude, perfeição ritualística, 20 e tantos mil bois, sangue aspergido, e ali uma classificação de quem poderia ir ou não poderia, quem estaria digno de se apresentar ao Senhor ou quem não estaria. Mas o profeta Miqueias traz para a gente essa grande orientação. Lembrando o profeta Miqueias, lá dos tempos do Antigo Testamento. E este é um dos textos mais fortes. O profeta pergunta se Deus se agrada de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite. E conclui que o Senhor pede e conclui que o que o Senhor pede é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus.
A gente não está dizendo que Deus ficou triste com a consagração do templo, com toda aquela festa grandiosa, magnânima, não. Mas não adianta nada a gente apresentar 10 mil carneiros, sei lá aqui, o que é, 10 mil rios de azeite, e não ser justo, e não ser misericordioso, e não amar o nosso próximo, e não ser transformado pelo Senhor. Enquanto Salomão deu a quantidade, Miqueias revela a qualidade que Deus sempre buscou. Cada vez mais fica evidente que era necessária a presença de Cristo Jesus para mudar tudo isso. Cada vez mais. Cristo Jesus era o anseio que o homem, que a mulher esperavam, pois o homem e a mulher têm sede de Deus, do Deus vivo, como fala o salmista. A mudança com as orientações de Cristo, do rito ao coração, Jesus não veio anular o sacrifício, mas cumpri-lo, elevando seu significado. O como ofertar mudou radicalmente. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Alguém conhece essa frase? Alguém conhece essa frase? Alguém nunca ouviu essa frase? Jesus fala algumas vezes essa frase no Novo Testamento. Misericórdia eu quero e não sacrifício. E ele fala para homens religiosos. Ah, nós somos religiosos? Você é religioso? Você é religioso? Está com medo de dizer? Eu sou religioso. Ninguém aqui é religioso, só eu. Então Jesus fala para mim e para você, mesmo você não admitindo que é religioso, Jesus quer misericórdia. Jesus quer ver no nosso coração, quer ver nas nossas ações, quer ver no nosso olhar, quer ver no nosso agir, misericórdia. Porque Ele é misericórdia, porque Ele foi misericordioso, porque Ele foi amor. Então, na primeira vez, em Mateus 9,13, Ele está falando para homens que os religiosos chamavam de pecadores. Ah, nós somos religiosos, mas nós amamos os pecadores. Essa precisa ser a nossa diferença. A nossa santidade não nos afasta, como já vivemos isso no passado, não muito distante. A nossa maneira diferente de ser não nos torna melhores do que os pecadores. Muito pelo contrário, a nossa maneira diferente de viver nos leva ao encontro daquele que ainda não conhece o Senhor Jesus, para que ele possa conhecer a Cristo e também ser impactado e transformado. Jesus falou para aqueles homens que precisavam de médico: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Eu não quero sacrifício, eu não quero um rito, eu quero o coração transformado. E quem é religioso precisa ter um coração transformado. E por isso nós cantamos: Senhor, dá-me um coração igual ao seu. Dá-me, Senhor. Porque muitas vezes eu olho para mim e vejo a dureza do meu coração. E é coisa boa quando a gente consegue olhar para os nossos próprios erros e perceber essa necessidade de mudança. Porque é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, dizendo assim: meu filho, minha filha, aqui você precisa melhorar. Aqui você precisa dar mais um aperto, mais um ajuste para você melhorar a sua caminhada. A segunda passagem é em Mateus 12:7, e Jesus está falando para pessoas que guardavam o sábado. E Jesus fala assim: se vós soubesseis o que significa misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. A compaixão humana está acima
do rigor ritualístico, até mesmo do sábado. Os religiosos criavam hábitos difíceis de cumprir. Ah, eu sei que o único religioso aqui sou eu. Então, gente, precisamos olhar para os hábitos que a gente está criando. Precisamos olhar para as tradições que a gente está criando. Precisamos observar tudo isso e peneirar pela fina peneira da palavra de Deus. E aquilo que não passar precisa ser tirado. Porque é tradição humana. Se tornou tradição humana, se tornou querer humano. Porque nós, muitas vezes, como religiosos, podemos estar criando regras difíceis de cumprir. E o Senhor Jesus fala para nós: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, pois eles são leves. É a Jesus que nós temos que ensinar a caminhar, não a nós mesmos, não a nossa tradição ou o nosso entendimento. É a Jesus. É a Ele que nós devemos caminhar. Os religiosos criavam hábitos difíceis de cumprir, totalmente externos, por serem vazios de significado espiritual, pois não representavam mudança na própria vida, pois eram só para serem vistos. Mas Deus quer o ato sincero e voluntário. Deus quer o ato sincero e voluntário. E quando você olha lá no rito, Deus fala que você podia trazer boi se você pode trazer um boi. Que você podia trazer uma ovelha se você só pode trazer uma ovelha. Que você traga um cabrito se você só pode trazer um cabrito. Mas se você não pode trazer nenhum desses, uma pomba serve. E eu acho que cada um de nós consegue ter uma pomba. É só jogar um pouquinho de milho ali e bota uma gaiolinha que a gente vai arrumar uma pomba. Pomba tem em tudo que é lugar, aí tem os montes. Até a pessoa mais simples, mais pobre, conseguiria comparecer diante do Senhor para adorá-lo. Não da maneira que os religiosos queriam, mas da maneira que o Senhor Jesus quer. Que se apresentemos voluntariamente, em amor, para servir e para adorá-lo. Ele ensinou que o rito externo é vazio se o coração estiver longe de Deus ou em conflito com o próximo. Esse sacrifício que hoje é o nosso coração, esse nosso coração hoje se tornou o altar da obediência. O altar da obediência está no nosso coração. Quando eu desobedeço, eu estou sendo infiel com Deus e comigo mesmo. Eu estou sendo infiel com Deus e com a minha própria opção, com a minha própria decisão, com a minha própria caminhada com Cristo. E a oferta é fé, esperança e amor. Terceiro pontinho para a gente pensar. Essa obra-prima é a melhor oferta. Aqui chegamos ao cerne de Efésios 2:10, porque o ser humano é a oferta que Deus realmente deseja. Nós somos poema de Deus, essa obra-prima diferente dos animais de Salomão. Nós fomos criados à sua imagem. Somos a única parte da criação capaz de amar voluntariamente. Daí a dimensão dessa especificidade. Daí a qualidade especial que nós temos diante de Deus. E a gente muitas vezes vive acreditando nas mentiras que o inimigo nos conta. A gente vive caminhando por aí, ouvindo e deixando descer ao nosso coração coisas que nós não deveríamos estar aceitando.
E sendo bons cristãos, poderíamos até dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus, porque eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é por mim, eu sei e conheço esse Deus, pois Ele me alcançou e o seu amor transformou a minha vida. Nós somos essa obra de Deus, somos a única parte da criação onde Deus franqueou a possibilidade de trabalhar, escolher nomes, administrar. Olha, esses somos nós. Essa obra-prima de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, foi o que moveu o coração de Deus e trouxe Cristo para perto de nós e nos levar mais uma vez para a presença de Deus, quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Por isso a melhor oferta somos nós. E é a oferta que é capaz de trabalhar e transformar, implodindo as obras do inimigo. Antes, aquele sacrifício todo, sangue aspergido, o rito do animalzinho perfeito, de ser o melhor do rebanho, de subir a montanha, de participar do cerimonial de aspersão, todo aquele rito servia para aplacar a ira de Deus pelos nossos erros. Mas agora o poder que tem o ser humano se apresentando ao Senhor, esse poder é capaz de aplacar as obras do inimigo das nossas almas pelo amor. Pois só o amor é capaz de fazer com que o inimigo saia correndo diante da nossa presença. O nosso objetivo com as nossas vidas consagradas aqui é adorar ao Senhor. O objetivo prático de tudo isso aqui, destruir as obras do mal. Como? Levando o amor aonde o inimigo está fazendo terror. Levando esperança para onde o inimigo já disse que não há esperança. Levando ordem para onde o inimigo já transformou totalmente em caos. Com as armas que nós temos, que é o amor de Deus nos nossos corações. Essa é a nossa arma. E a nossa munição é o poder do Evangelho e do Espírito Santo que está em mim e em você. Diz a palavra de Deus: não, pastor, nenhuma obra prevalecerá, nenhuma porta ficará fechada diante da igreja. Nós somos a igreja. Nada fica de pé diante de nós. A palavra diz que resistiremos ao diabo e ele fugirá de nós. Porque nós somos essa obra-prima consagrada em louvor e adoração ao Senhor. Temos o poder e a autoridade para poder fazer com que essas nossas vidas sejam aplicadas na prática para transformação. Por isso não é um ritual, é uma entrega ao Senhor, é uma entrega a serviço. Por quê? Porque eu sou especial nas mãos de Deus. Lembro quando eu era jovem que isso se falava a todo canto. Você é especial para Deus. Nunca se esqueça disso. Você é especial para Deus. Você está aqui especial para Deus. E não é porque você está aqui que você é especial para Deus. É porque você é a obra-prima do Senhor. Ele te ama tanto que ele veio a esse mundo para buscar eu e você aqui na Pedra do Almolar. Mas ele está lá. Nós estamos em missões mundiais. Ele está lá na África.
lá nos rincões da África, Ele está lá nos cantões da Ásia, Ele está pela Amazônia, Ele está aonde tem um cristão testemunhando e levando esse amor, o poder do Evangelho e o poderio do Espírito Santo para transformar vidas. O apóstolo Pedro fala assim para nós, na primeira carta 2:5. Diz que nós somos pedras vivas sendo edificadas como casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isto nos conecta à nossa existência com a função de ofertar. Você não está aqui, meu irmão, para vir a um evento social e nem a um evento religioso. Seu propósito aqui hoje é ser oferta agradável ao Senhor. Por meio do seu sacrifício de louvor, por meio do seu culto racional, por meio da disposição em aprender, por meio do interesse em querer conhecer mais e mais ao Senhor. E sabe o que transforma o mundo? Quando a gente vive tudo isso com paixão. Eu tenho pedido a Deus, me faça viver a minha religiosidade com paixão. Faça uma pesquisa e veja aí os grandes homens de sucesso que você vai ver aí. No futebol, na indústria, no entretenimento, na pesquisa. E você vai perceber um diferencial em cada um deles. Eles fazem aquilo com paixão. Eles vivem realmente aquilo ali. Não é da boca para fora. Para a gente terminar, a era dos sacrifícios de animais passou. Hoje, a boa obra que Deus preparou de antemão é a expressão da obra-prima que Ele restaurou em você. Sua caridade, sua integridade, seu amor são ofertas que sobem como aroma suave ao trono de Deus. Examine a sua motivação, meu irmão. Você está apenas cumprindo um rito? Ou a sua oferta apenas nasce de um coração? Ou a sua oferta nasce de um coração reconciliado e sincero? Assuma sua identidade, para de se ver como alguém sem valor. Você é especial para Deus, desenhado para impactar o mundo com as suas obras. Esse é você. Quem está falando isso é o Senhor. Busque na palavra, tire as suas conclusões e corta aquele canal de comunicação do inimigo das nossas almas que fica falando besteira aos nossos ouvidos e viva plenamente a sua caminhada com Deus, em alegria, em amor, em paixão. Viva Deus, viva com Deus e deixa Ele ser o chão dos seus passos. E felicidade baterá à sua porta e viva bem a sua vida. Não estou dizendo aqui nada de prosperidade, porque o Senhor da glória disse que Ele mesmo não tinha onde colocar a sua cabeça. Dizia que as pedras eram o seu travesseiro. Não estou dizendo aqui de prosperidade, mas se você caminhar com Deus com sinceridade, Ele há de prover e transformar toda a sua vida. E o suficiente para você não há de faltar. Isso aí a palavra garante para você. Pastor Lucas entoou essa linda canção e eu acho que ela expressa bem isso aqui. Vou cantar só um versinho aqui, balbuciando. É aquela musiquinha que a gente conhece. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor,
Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura estava escrito Deus. Amém? Querido Deus, nós queremos, ó Pai, nos colocar aqui na Tua presença, Senhor, e pedindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha ser aquele que há, Senhor Deus, de nos mostrar tudo isso, Senhor. Pai, por quantas vezes a gente anda nos enxergando de uma forma diferente. Ó Senhor, não estamos dizendo que a Tua palavra diz que nós somos super-homens ou super-heróis. Não é isso que ela nos fala. Ela não está dizendo que nós somos estrelas desse mundo. Não está dizendo que nós somos pessoas célebres. Mas com certeza, ela diz que nós somos algo especial aos olhos do nosso Pai, Criador e sustentador desse mundo, o Deus eterno, o Deus eterno. Ele nos criou, Ele criou tudo que havia, e Ele disse que nós somos especiais. Ele diz que eu sou especial, Senhor. E essa é a verdade, Senhor Deus, verdadeira, Senhor. Ó Pai maravilhoso, que o Senhor fale aos corações, ó Pai, de todos nós aqui. E se há alguém, ó Pai, que não se enxerga dessa forma, que o Senhor Deus esteja entalhando essa verdade nos seus corações, ó Senhor, para que ela nunca mais dê ouvidos para as mentiras que o inimigo quer fazer, Pai. Pois o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele não quer o nosso bem, Senhor. Mas o Senhor, sim, o Senhor nos quer, Deus, na Tua presença. E o Senhor nos espera com o Teu abraço de amor para nos levar para o Teu santo reino, para o Teu santo trono, Senhor. Pai, nós pedimos isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, alguém tem algum recado? Eu vou dar aqui um recado. Esse final de semana, esse próximo, a gente tem o final de semana dos PGs. Então, você, líder de PG, é o final de semana de você organizar o PG. Existe a possibilidade de fazer ainda na próxima semana, porque a próxima semana é vaga. Mas precisamos olhar o nosso calendário, pois existe a programação dos homens e das mulheres. Então, no dia que tem programado homens e mulheres, é interessante que não haja PG. Tá bom? Eu quero convidar aqui o nosso irmão Daniel Cordeiro. Pessoal, o nosso irmão Daniel Cordeiro, ele foi certificado aqui concluindo um curso. Eu sei que a gente vai ter que pensar assim, poxa, mas é apenas o primeiro degrau. Sim, o nosso irmão Daniel, ele foi formado aqui no ensino fundamental, para a glória do Senhor. Amém. E eu acho que isso merece ser motivo da nossa alegria, das nossas orações, pois cada conquista que a gente tem nas mãos do Senhor é algo especial para nós. Eu louvo a Deus aqui pela vida do irmão Daniel, que conseguiu, venceu todos os seus desafios, a luta do dia a dia, como todos nós temos, trabalho, família e obra em casa,
e ainda tem que conciliar os estudos, e ele venceu. Concluiu essa fase. Agora fica o desafio. Faculdade. Mas antes ainda tem o ensino médio. Próximo desafio do irmão Daniel agora é correr atrás desse ensino médio. E aí fica para você, meu irmão. Olha, não sei aqui se você já terminou seu estudo. Nunca é tarde. Não sei se você ainda não fez sua faculdade. Nunca é tarde. E também, sábado, sexta-feira na minha casa, eu quero trazer aqui a irmã Tayla, a irmã Karina, a irmã Camille, o irmão Luiz. Está fazendo faculdade, Luiz? O irmão Luiz. Quem mais está fazendo faculdade aí? Quem eu falei o nome pode vir, gente. Vem, gente, aqui. Vamos orar. Está fazendo faculdade, Thiago? Vem, Luiz. Vem. Mais alguém? Mais alguém concluiu algum curso? Pessoal, para mim isso aqui é um motivo de muito orgulho, né? Eu vou tratar mais especificamente das gurias. Há uns 4 a 5 meses atrás, eu tive a honra de ter lá a Karina, a Karina, a Tayla e a Gabi. Elas estavam lá em casa, aquelas jovens adolescentes ainda, não sabem ainda onde é que estão, né? Acabaram de fazer 18 anos, e aí tô lá, tocar eu tô lá, não sei se eu sou adolescente, não sei se eu sou jovem e tal, né? E aí, não sabiam o que queriam, não sabiam o que ia ser, sabe? A gente estava naquela fase da vida que a gente não sabe o que vai ser, não sei o que vai ser amanhã. E sexta-feira, sentou lá, não a Gabi, não sei por que ela não foi, estava trabalhando, estava. Apareceu lá 2 senhoras sentaram na mesa, assim. Gente, mas elas estão metidas, né? Tu vê? Agora ela já, né? Já senta com postura, né? Já não faz aquelas, né? Gaiatices de adolescente, né? Já fala assim um pouquinho rebruscado, né? Aí eu falei assim, temos 2 doutoras agora aqui, né? 2 universitárias. Então, gente, glória a Deus, não só pelas 2 que eu citei, mas pela Camille, pelo Iago. Iago, você está fazendo faculdade, Iago? Está fazendo faculdade? Então, olha, resolva isso o mais rápido possível. Nosso irmão Daniel, que vai iniciar o ensino médio em nome de Jesus. Nossos universitários aqui, olha quanta gente. Olha, glória a Deus. Tá faltando gente aqui ainda, né? Tá faltando gente aqui, não tá? Tá faltando gente, né? Tá faltando, né, Jonathan? Tá faltando, né, Gabi? Como é que é seu nome, querida? Lidiane? Tá faltando Lidiane aqui também, né, Lidiane? Então, olha, tá aqui, gente, que sirva de referência para vocês. Olha, não se acomodem. Não se acomodem, jovens. Até mesmo a gente que já tem uma certa idade, não se acomodem. Nunca é tarde para você estudar. Nunca. Nunca. Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Querido Deus, queremos, ó Pai, louvar a Ti, Senhor Deus, por cada detalhe que o Senhor nos trouxe aqui pelo Seu culto, ó Pai. Ó Pai maravilhoso, pedimos que o Senhor receba todo esse singelo trabalho no Seu trono, Senhor, com cheiro suave, Deus. Pedimos ao Pai perdão pelas nossas imperfeições, mas o Senhor conhece, Senhor Deus, a singeleza do nosso coração, Senhor. Pai, nessa hora aqui a gente quer consagrar todos esses jovens aqui, ó Pai. Todos eles, ó Pai, concluíram alguma fase dos seus estudos, ó Pai. Tem aqui o irmão Daniel que venceu, Senhor Deus, está indo para o ensino médio, Senhor. Ó Pai, que cada um deles, ó Pai, seja revestido do seu poder nessas suas novas fases da vida, Senhor. Dá para eles, ó Senhor, sonhos, ó Senhor. Que esses estudos, ó Senhor, ampliem os horizontes deles, ó Senhor. Pois eles serão, ó Pai, fundamentais, importantes
para a sua caminhada profissional, que vai gerar, Senhor Deus, sustento para as suas vidas, ó Senhor, para as suas famílias. Ó Pai, abençoa por onde eles estiverem lá na faculdade, Senhor. Ó Pai, faz com que eles tenham sabedoria, Senhor, nessas faculdades, nesses cursos, ó Senhor, para compreender, Pai, de que a ciência, Senhor Deus, tem as suas razões, mas ela não supera, Senhor Deus, de forma nenhuma a tua vontade, a tua verdade, Senhor. Pai maravilhoso, nós pedimos também para os demais aqui que se estão, Senhor, aquele que está ali sabendo, não sabendo para onde ir, que o Senhor Deus coloque no coração de cada um deles, ó Senhor, o norte, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as suas vidas, ó Senhor. Levanta, Senhor Deus, desanimada, Senhor. Se tem alguém que está desanimado, que acha que não está na hora, ó Pai maravilhoso, que o Senhor dê o ânimo necessário para cada um, ó Senhor. E se é, Deus, alguém com um pouco mais de idade assim como eu, Senhor, que o Senhor, ó Pai, abra as portas e dê todas as condições para que muitas vezes esse sonho que a gente tem, Senhor Deus, desde a infância, se concretize, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Pai maravilhoso, e ao sairmos aqui dessa casa, que o Senhor nos leve para mais uma semana de batalhas, mas de certeza da vitória por estarmos segurando nas tuas poderosas mãos, Senhor. Ó Pai maravilhoso, acampe, Senhor Deus, os anjos ao redor dos nossos lares, ó Senhor. Ó Pai, nas nossas profissões, ó Senhor, nos faz, ó Senhor Deus, viver livre de acidente, de incidente, ó Senhor, mas nos ensina, Senhor Deus, caminhar na precisão, Senhor Deus, do nosso profissionalismo, fazendo a tua vontade, Senhor, sempre te agradando com cada ato, com cada ação, com cada martelada, com cada coisa que nós fizemos, ó Senhor. Pai maravilhoso, pedimos a Deus que o Senhor, Deus, abençoe a cada um de nós de uma maneira especial, pois dentro de cada coração existe ali um sonho, Senhor, e o Senhor conhece esse sonho. Ó Pai maravilhoso, aquele que for para te agradar, que o Senhor, Pai, faça se tornar realidade nas nossas vidas. E que o amor do poderoso Deus e Pai, a graça de Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar, e as consolações do Espírito Santo, poderoso, impactante, sejam com todos nós aqui, igualmente com todos aqueles que professam o nome do Senhor ao redor desse planeta. E eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Vamos pro médio, hein? Quero te ver no médio, hein? Vamos.